Bom dia, boa tarde e também meu boa noite. Hoje, na aula de matemática, nós vamos fazer a correção do conteúdo fração, decimal e porcentagem, a primeira parte do conteúdo que nós já estudamos. Vamos lá? Então, vamos aqui nessa primeira questão, certo? Observando o planeta Terra, o que a gente pode ter? Você sabia que toda a parte azul do nosso planeta é água? A água ocupa 2/3 de toda a superfície do planeta e apenas 1/3 dele não é coberto por ela. Em números percentuais, quase 70% do planeta Terra é coberto por água. Você conhece algum desses números? Que números são esses? O 2/3, o 1/3 e 70%. Com a ajuda do professor, escreva por extenso as 3 representações numéricas que aparecem no texto. Então, como é por extenso, o nome do número: 2/3, 1/3, 70%. Muito bem. Antes de iniciarmos as atividades, é importante que você saiba que um mesmo número racional pode ser representado de várias formas, dependendo da situação. Veja o quadro abaixo. Então, aqui nós temos o quadro com 4 tipos de frações, com 4 números decimais e com 4 números em forma de porcentagem. Percebeu o quanto esses números, apesar de escritos de forma diferente, têm relação um com o outro? Até aqui nesse ponto, você chegou a perceber isso? Então, uma resposta pessoal sua. Vamos lá. Os números apresentados no quadro são representações da parte de um todo. Por exemplo, Pedro tem um álbum que pode ser preenchido com 20 figurinhas. Ele conseguiu juntar 10 figurinhas. Nesse caso, dizemos que ainda falta metade. Ao representar as figurinhas que faltam no álbum de Pedro com números racionais, temos. Então, se Pedro tinha 20 figurinhas, correto? Ele só tinha 10, metade de 20 é 10. Como é que eu represento em forma de fração a metade de um número? 1/2. Na forma decimal, 5/10. Na forma de porcentagem, 50%. As 20 figurinhas são a representação do todo, já as 10 que faltam representam parte desse todo. Agora, com a ajuda do professor ou professora, escreva como se lê cada número expresso na atividade que apresentava o quadro com alguns números racionais, fração, decimal e porcentagem. Ou seja, esses números aqui que nós vamos colocar na forma de por extenso, como a gente lê, certo? Então, vamos lá. O primeiro era qual? 1/10. Como é que eu leio na forma decimal? Também 1/10. Então, a leitura do número, seja na forma de fração, seja na forma decimal, é a mesma, nesse caso aqui. Na porcentagem, eu leio 10%. O próximo, 1/4. Na forma decimal, 25 centésimos. Na forma de porcentagem, 25%. 1/2. Na forma decimal, 5/10. Na forma de porcentagem, 50%. Na forma de fração, 3/4. Na forma decimal, 75 centésimos. Na forma de porcentagem, 75%. Você aprendeu que o mesmo número racional pode ser representado e lido de forma diferente. Agora, vamos resolver essa outra situação.
O professor do 5º ano dividiu a louça em 6 partes iguais para Cauê e Mariana resolverem um problema de matemática. Observe como ficou a divisão. Então, vamos aqui. Considere essa divisão como um todo. Olha que foi dividido aqui em 6 partes. Aqui é a parte de Mariana. Essa parte de Mariana aqui, eu represento com que fração? Foi dividida em 6 partes. 6 partes. Mariana ficou somente com 3 partes. Então, 3/6. Cauê ficou com quanto? Foi dividido em 6 partes. Ele ficou somente com uma parte. Então, Mariana ficou com 3/6 e Cauê com 1/6. Você saberia dizer qual a fração da louça que cada um ficou? Nós já vimos, não foi isso? Mariana ficou com 3/6, Cauê com 1/6. Você percebeu que Mariana ficou com metade? Aqui uma resposta oral sua. Essa fração da que coube a Mariana também pode ser representada em porcentagem, como 50%. Nesse caso, consideramos que toda a louça equivale a 100%. Você saberia dizer quanto é a metade de 100%? Então, se a metade de 100 é 50, a metade de 50% será 25%. Porque aqui está pedindo o quê? A metade da metade. A porcentagem é muito usada quando vamos comprar algo. Se uma loja está vendendo um casaco por R$100 e oferece 10% de desconto na compra à vista, por quanto ficará esse casaco? Então, a peça era R$100. Oferecendo 10% de desconto, vai valer quanto? R$90. A representação 10% é igual a 10ª parte do preço total do casaco. Nesse caso, teremos R$10 de descontos. Assim, pagaremos R$90. Esse desconto obtido na compra do casaco também pode ser representado por fração ou números decimais. Assim, 10% em fração é igual a 1/10. Já em forma decimal, é representado por 1/10. Em uma reta numérica, esse número racional ocupa o lugar indicado na seta. Então, aqui observando essa seta, essa reta numérica, vamos considerar ela como um todo. E o intervalo entre um espaço e outro é uma parte menor de sua divisão. Então, eu vou ter 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 e aqui um inteiro, que é ele completo. A reta foi dividida em 10 pedaços e utilizamos a 10ª parte dela. Agora que você aprendeu um pouco sobre fração, porcentagem e número decimal, resolveremos mais alguns problemas. Observe a quantia de carrinhos que Pedro tem em casa. Então, Pedro tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Considerando esse conjunto de carrinhos como um todo, vamos ver, então, quantos carrinhos equivale a 10%. Então, aqui é um todo, é 100%. Se nós temos 10 carrinhos, esse todo está dividido em 10 partes. Cada carrinho desse vai valer quantas partes? Vai valer 10%. E 50%? Metade de 10 é 5. Metade de 100 é 50. Então, nós vamos ter aqui 5 carrinhos
sendo a metade, não é isso? 100%. Quantos carrinhos vai representar aqui o total de 100%? Os 10 carrinhos. Na reta numérica, qual letra equivale a 50% dos carrinhos que Pedro tem? Então, aqui nós temos o inteiro, aqui onde começa. Então, vamos lá. Uma parte, 2, 3, 4, 5. A metade do inteiro são 5 carrinhos. Qual é a letra? Então, letra D. Letra D. Agora, observe a atividade que Mariana fez na escola, utilizando a régua. Então, aqui nós temos a régua. A vareta medida por Mariana deu mais ou menos de 1/2 da régua. Vamos ver? Então, deu menos, a metade seria 10 centímetros. Qual o número decimal? Em número decimal, qual a medida aproximada da vareta? Vejam aqui. Olha. Então, aqui seria os 10 centímetros, 8 centímetros, e entre o 8 e o 9, a gente vai representar esse número decimal em 8,6, ou 8 inteiros e 6 décimos. Leia com atenção o próximo problema. O professor de Pedro e Cauê pediu que eles fizessem alguns quadrinhos e depois pintassem a parte deles. Veja como ficou. Então, esse primeiro quadrinho aqui de vermelho foi dividido em quantas partes? Em 10 partes. E foi pintado em quantas partes de vermelho? 5. 5 décimos. E o outro foi quanto? Dividido em 4 partes e foi pintado 2 partes. Então, cada uma dessas ficou 5 décimos e 2 quartos. Representa em forma de fração a parte pintada por Pedro e Cauê. Já fizemos aí, não é isso? 5 décimos e 4 e 2 quartos. As frações representadas por Pedro e Cauê são chamadas de frações equivalentes. Elas representam uma mesma parte de um todo. Mesmo que as frações dos nossos amigos tenham numeradores e denominadores diferentes, os dois pintaram o equivalente à metade de suas figuras, ou seja, 50%. Observe esse outro exemplo aqui. Na letra A, a figura foi dividida em quantas partes? 4, e foi pintada uma parte, 1 quarto. Na letra B, a figura foi dividida em 6 partes e foi pintada 3 partes, 3 sextos. Na letra C, a figura foi dividida em 8 partes e foi pintada 2 partes. Representa a fração que corresponde à parte pintada das figuras. Pronto, já fizemos aí em cima. E depois compare e escreva quais delas são equivalentes. Se eu pegasse essa figura aqui e dividisse somente em 4 partes, essa figura tem a mesma quantidade de partes pintadas da figura A? Sim. Se eu comparar, elas vão estar iguais. Então, 1 quarto e 2 oitavos são equivalentes. Eu posso descobrir isso fazendo essa comparação das imagens, né, do desenho, como eu também posso fazer a multiplicação. Se eu multiplicar por 2, 1 vezes 2, 2, 4 vezes 2, 8. Então, 1 quarto e 2 oitavos são equivalentes. 1 quarto, letra B, 3 sextos, letra C, 2 oitavos. São equivalentes às frações da letra A e C.
Está gostando de resolver os problemas envolvendo frações, porcentagens e números decimais? Esses números são bastante úteis em nosso dia a dia. Vamos resolver mais alguns problemas. Mariana, Pedro, Letícia e Cauê estão fazendo uma atividade escolar com outros amigos e amigas na sala de recreação da escola, como mostra a figura. Então, eles estão aqui fazendo a atividade. Se fôssemos representar Pedro, Mariana, Pedro, Letícia por uma fração referente à quantidade de alunos, que fração seria essa? Então, nós temos Pedro, Mariana, Letícia e Cauê. Aqui está a sala. Tem quantas crianças aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na sala tem 6. Pedro, Mariana, Letícia e Cauê representa quantos desses 6? Representa 4. Então, 4 sextos. Você fez tudo dessa forma? Que bom! Parabéns! Então, até a próxima correção.